MQ_OFC10 mandou a seguinte: se a besta de Gevaldam matasse o Scott ou qualquer outro alfa, ela iria absorver o poder deles? Do Scott não, né? Porque só o Liam e a Hayden podem fazer isso. Agora outros alfas sim. Talvez fosse por isso que o Theo não enviou o Deucalion para enfrentar a besta. Enviou entre aspas, né? Porque, pô, é o Deucalion. E apesar de ser o Deucalion, né? Cara, ele não teria chances contra o Sebastian. Tem que ser falado a verdade aqui. Mas já pensou, cara? Sebastian de olhos vermelhos? O Gabriel Arvati mandou o seguinte: se na mordida do Scott na Raider a matasse, o Scott seria um olhos azuis se caso um dia ele não fosse mais um alfa? Meu caro, essa pergunta é bem interessante. Olha, visto que na prática, né, o sangue estaria nas mãos do Scott, sim, acredito sim que ele ficaria de olhos azuis assim que ele deixasse de ser um alfa. Seja lá como ele faria isso, né? A parte complicada da concessão de poder em Teen Wolf é essa: tem boas chances do recruta não suportar a mordida e acabar morrendo. E foi em parte por isso que o Scott se recusou a morder a Raider na primeira vez. O Juan Pablo de Salima e o Carlos Cauã mandaram perguntas que eu posso responder ao mesmo tempo. O Juan manda: você acha que Lycaon realmente existiu no universo de Teen Wolf e ele pode ser o lobisomem mais forte da série? Já o Carlos mandou a seguinte: o que você acha que o treinador é? Eu acho que ele não é lobisomem, porque no episódio do hotel ele não é afetado pelo acônito no apito. Então, brothers, o Lycaon existir é quase certeza. Só falta o cara aparecer em tela mesmo. Poxa, você tem citações dele em pelo menos duas ocasiões. A primeira era na websérie Procura-se uma Cura, onde o Conrad, em meio à pesquisa dele, ele descobre ali qual é a gênese da espécie dos lobisomens. E depois, já na terceira temporada, você tem o Gerard contando a origem da espécie e os próprios druidas, como o Ditton, sendo a prova viva de que realmente, em algum ponto da história, os lobisomens fizeram uma aliança com os druidas, os chamando de emissários. Agora, ele ser o mais forte dos lobisomens, putz, cara, aí é viajar um pouquinho demais, né? É justo você dizer que ele é muito forte, já que o cara recebeu a maldição de Zeus, né? Mas o mais forte, calma lá. Eu tenho uma teoria bem viajada de que o treinador, sim, você vai ficar me zoando nos comentários, mas calma lá. Mas enfim, de que o treinador seja o próprio Lycaon ali disfarçado. Essa viagem minha só se intensificou por causa de uma cena em específico. Lá no episódio 14 da sexta temporada, depois que o Liam é espancado na escola, a atitude do Finstock é quase como um pai. O que, se a minha teoria for comprovada, o Bob é o pai, metaforicamente, do Liam, do Scott e de todos os lobisomens, né? Por isso, ele ficou full pistola quando ele viu o Liam ser espancado. Se afasta! Aí! Os dois pra sala do diretor! Agora! O que tá acontecendo? Pra fora! Todo mundo! Eu não quero olhar pra cara de vocês! Ali também fica escancarado que ele sabe o que o Liam é. Na verdade, se tu entrar mais a fundo nessa teoria de que o Bob seja o Lycaon, tu vai encontrar muitas provas. Para começar, a partir da Sra. Finch, qualquer incoerência na atitude do Finstock, ele sendo um lobisomem, é totalmente plausível. Por exemplo, anular a cura e o controle sobre a transformação, como a Finch fazia. A imunidade ao acônito do Bob, o que faz todo sentido, dado que o Deucalion, com cerca de 40 anos, como um alfa, era no mínimo, incrivelmente tolerante ao acônito. E o Bob, se eu estiver certo, ele for o Lycaon, ele teria ali seus 4.000 anos no mínimo. Outros pontos que você tem que levar em consideração é que o Bob nunca foi pego por uma criatura sobrenatural, mesmo o cara trabalhando no lugar que mais morre gente por ataque de criaturas. Assim como o Lycaon, o Bob cita que ele também tem um irmão, ele nunca parece estar com medo, nem o Anuik T afetava ele. Quando a besta apareceu na escola, você não vê ele. Enfim, pode parecer só uma zoeira, mas na hora que tu começa a juntar os pontos, meu irmão, tem uma porrada de provas de que indicam que ele é alguma coisa. E a julgar pela mitologia da série, creio eu que ele é o próprio Lycaon ali.
Lee, só que disfarçado e meio de saco cheio da vida, se culpando pelas coisas cruéis que ele fez. Pra quem não conhece a história do Licaão, ele fez muita merda, muita mesmo. Por isso eu digo e repito, esse cara não me engana. O Daniel Leal manda a seguinte: o que você gosta dos lobisomens da saga Crepúsculo? Desde design, forma de se transformar, organização da alcateia e cenas de ação. Tá aí, cara, por mais que eles foram apresentados no pior livro da saga, o Lua Nova, eles são uma das melhores coisas da saga, velho. Eu curto muito a história por trás da existência dos metamorfos e dos lobisomens de verdade mesmo. Tem diferença. Os lobisomens mesmo, nos livros, são ali mais ou menos descritos como isco, enquanto o Jacob e os Quileute são metamorfos. Eles não são necessariamente lobisomens. Vou explicar isso num vídeo, tá? Outra coisa que eu curto muito é que os Volturi tinham tanto receio dos lobisomens que eles praticamente os exterminaram na Europa e na Ásia, porque além de serem os únicos seres vivos capazes de matar um vampiro, além de outro vampiro, claro, os lobisomens ainda infectavam os humanos com a mordida e podiam se proliferar, exatamente como os próprios vampiros. E tipo, a pele de um vampiro em Crepúsculo é quase diamante, impenetrável mesmo. Só arma pica é capaz de matar um vampiro de Crepúsculo. E os lobisomens, diferente dos metamorfos que geralmente precisam de mais de um para matar um vampiro, um só lobisomem é capaz de massacrar um vampiro, de tão forte que eles são. Leiam os livros. Eu sei, o romance é chato pra cacete, mas tem coisa que vale a pena ali. A Juana Lema manda o seguinte: se eu errei o nome, me perdoe. Você acha que é possível existir outros lobos demônios? Ou o caso do Sebastian foi o único e nunca mais vai acontecer de novo? Manda salve, adoro seu canal, salve, salve. É uma pergunta que não tem como responder, saca? A gente deduz que a personalidade do Sebastian deturpou a transformação dele pelo que é contado sobre o Sebastian e o que a própria série conta. Não dá pra cravar se existiria outro lobisomem demônio tão bizarro como ele. Licaão, talvez? Poderia, mas não dá pra afirmar, tá ligado? É muito subjetivo. Dentro da série, o Licaão seria o mais próximo de alguém tão brutal quanto o Sebastian, mas nem isso a gente pode afirmar. Jackson Wolf manda mais uma: qual vampiro tem o melhor poder e por quê? Crepúsculo. A Chelsea, cara, o poder dela é absurdamente roubado. É basicamente criar ou quebrar laços afetivos com qualquer pessoa. Claro, isso funciona bem menos com amor de verdade ou laços familiares, mas é muito roubado. A prova disso é a Chelsea ser a base dos Volturi. O poder mais perigoso é o dela. Pensa tu poder ter a lealdade incondicional de quase qualquer pessoa. Pois é, nesse nível. A Paula Notícias manda a seguinte: The Wolfman, aquele caçador do Lawrence que foi mordido pelo mesmo se transformou em lobisomem, já que no final do filme é escutado um ruivo. E depois ela mandou mais uma: quem era aquele garoto que transmitiu a maldição para o pai do Lawrence? Respondendo a primeira pergunta, o Francis é infectado pela mordida mesmo. E aparentemente sim, ele realmente se tornou lobisomem. Tanto que a cena final dá bastante ênfase nele segurando a bengala e olhando pra lua. Então acredito que ele meio que continuou a matança iniciada com o John. Agora sobre a criança, tudo que eu consegui encontrar sobre aquele pestinho ali é que ele seria ali um lobisomem nascido puro, só que jovem demais, meio selvagem, tá ligado? É interessante que esse moleque parece com o Vavá de Os Mutantes. Não vira lobisomem, mas infecta os outros com a mordida. Mas é isso, respondido. Vamos pra próxima. O Lesas mandou a seguinte: um ômega pode virar um beta sem fazer o que a Kate fez com o Derek? Eu peguei essa pergunta pra tirar essa ideia da cabeça de vocês. Não é porque você vê os olhos azuis que você vê um ômega, ok? O Scott foi um ômega até ele se tornar um alfa. Sim, o Scott não tinha alcateia até ele formar a dele. Da mesma maneira, um beta pode ser sim com olhos azuis. Styles, lembre-se, se ele for transformado em lobisomem, ele vai ser um olhos azuis. Agora, se a tua pergunta é: tem como um olhos azuis voltar a ser um olhos dourados? A resposta é um sonoro não. Matou. Vai ter que levar isso pra toda a vida. Respondido? Vamos pra próxima. O Storm Sama mandou o seguinte: por que os gêmeos perderam a habilidade de se fundirem após voltarem a ser ômegas? Então, eu acho que eles não perderam essa habilidade, tá? Eles perderam o lado alfa deles. Até porque, segundo o que eles contam lá na terceira temporada, pra matar toda a alcateia deles e pra matar o alfa deles, os gêmeos aprenderam a fusão com o Delkerion, entendeu? Aí você pode me perguntar: mas por que eles perderam a centelha de alfa? Então, é porque eles queimaram a centelha de alfa deles pra se curar do que a Jennifer fez com eles. Eu sei, é meio zoado isso, mas foi isso que aconteceu. Detalhe, tá?
que isso aqui deixa a centelha de alfa do Scott muito mais forte, já que ele morreu pelo menos 2 vezes e voltou à vida como um alfa. Notaram isso? Bom, respondido, vamos para a próxima. Lowman Cameron mandou a última de hoje. Por que o Styles não quis virar um lobisomem na primeira temporada de Teen Wolf? O Peter ofereceu uma mordida para ele, porque ele podia morrer e ele não queria cair na tentação do Peter, porque ele sabia que o Scott não ia ficar nem um pouco feliz de saber que o Styles aceitou ser um lobisomem só pelo poder. É só você olhar para os caras que aceitaram a mordida do Derek e você vai entender o porquê o Styles rejeitou. O Boyd era um isoladão inseguro, a Erica era doente e o Isaac tinha problemas com o pai. Todos eles eram fracassados de alguma maneira, tá ligado? E se tornaram lobisomens para fugir dos problemas. Agora pensa no Styles virando um lobisomem enquanto o Scott achava que ainda tinha uma cura. Pois é, por isso ele não aceitou. E se ele sobreviveria? Olha, eu creio que sim, mas é muito variável isso. Pô, o Gerard, que tinha câncer, ia se tornar um sobrenatural. Pode ser que não virasse um lobisomem, pode ser, mas ele ia ser um sobrenatural. Mas aí você pega a Paige, que não aguentou a mordida. Entende como é imprevisível? O Big Z mandou a seguinte pergunta: me explica por que o Garrett era tão poderoso. Então, Z, primeiro que ele é um híbrido e para fins de comparação, olha um tigre e um leão em comparação com um Liger, um híbrido de pai leão com mãe tigre. Olha o tamanho desse puto. Bom, só por aí tu já começa a entender que, apesar de ser algo sobrenatural, um híbrido de leão e lobo dentro da série, já faz o Garrett ter uma vantagem natural. Pô, o cara é meio leão, cara. Mas o que realmente tornava ele tão forte era que ele era um alfa e ele tinha a força de um cavaleiro fantasma e de um médico do medo. Eu sei que a galera não pegou esse detalhe, mas o Garrett absorveu o soro dos doutores do medo por mais de 7 décadas. Soro esse que, mesmo antes do Garrett ser mergulhado nele, já dava aos doutores do medo a cura, longevidade e é de se presumir que também dava a eles os aprimoramentos físicos. Porra, eles seguraram o Garrett agonizando de dor. Eles tinham que ter super força, né? Depois que o Garrett foi mergulhado lá, a ferida de Ghost Rider do Garrett aprimorando o soro num nível que esse soro era capaz de trazer de volta à vida quimeras mortas depois de semanas. E por que o Garrett tem a força de um doutor do medo? Bom, de onde é que os doutores do medo tiravam a sua força e longevidade? Pois é, do soro. Pra tu saber o que o Garrett é capaz de fazer, pensa em todos os combates dos doutores do medo e dos cavaleiros fantasmas na série e considera que o Garrett é muito mais forte que isso. Pensa, o Garrett absorveu esse soro por 70 anos. Sabendo disso, não é tão extraordinário o Garrett ter a força para partir o Theo ao meio, fica implícito isso, né? Ou ele subjugar e matar um cavaleiro fantasma com uma só mão. Para ser justo, olhando tudo que aquele soro podia fazer, né? Ficou implícito que ele podia fazer. O Garrett é praticamente imortal. O Zebu mandou a seguinte: como aquele lobisomem ômega que apareceu na segunda temporada tinha olhos amarelos, se ele matou. Ótima observação, mano. Pra quem não lembra, o Zebu tá falando daquele ômega que aparece no primeiro episódio da segunda temporada e é partido ao meio pelo Gerard. Aquele ômega que ataca a ambulância e tal. Bom, duas coisas explicam ele ter olhos amarelos. Primeiro que o cara na ambulância tava morto. Segundo que o conceito de olhos azuis originalmente era só pros Hales ter o brilho safira nos olhos. Sim, aqui entraria o Jackson, que se caso o ator não tivesse saído da série, ele seria um Hale. Sim, um parente do Derek. E isso seria explorado na terceira temporada em paralelo à saga dos Alpha. Respondido? Vamos pra próxima. Momento Séries manda a seguinte: relacionado à franquia Blade. Opa, entre Deacon Frost, Nomad e Drake. Ah, essa pergunta. Quem foi o vilão mais poderoso? Rapaz, essa é um pouquinho difícil, né? Para te responder, vamos lembrar quem eles foram. O Deacon Frost foi possuído pelo Deus do Sangue, o Lamagra, a entidade que criou o vampirismo. O Nomad é um super vampiro, mais rápido, mais forte, superior até que o Blade. Fora que ele se alimenta de vampiros, que o Mikael, né? E o Drake é o Drácula, o primeiro a receber o poder do Lamagra, o Deus do Sangue. O Drake foi criado pelo Lamagra.
Magra. Não me pergunta como. Acho que por aí você já consegue entender pra onde eu tô indo, né? Visto a maneira como cada um deles foi derrotado, olha, sendo o mais justo possível, o Drake é o mais poderoso. E não exatamente pela força ou algo do tipo. É que o Deacon foi possuído pelo La Magra, mas a fraqueza dele é o EDTA, um anticoagulante que praticamente não tem efeito nenhum sobre o Drake e mal retarda o Nomad. Fora o EDTA, o Deacon, como o La Magra, ele era indestrutível, velho. Ele podia ser partido ao meio, que aquele CGI tosco ia regenerar ele. O Nomad, que ainda podia ser morto pelas fraquezas tradicionais, como o sol e uma estaca de prata no coração. Coisa que nunca ia ser um problema pro La Magra ou pro Drake. E o Drake, por mais que quem deu o poder pra ele foi o La Magra, a entidade, né? Só a D-Star é capaz de matá-lo. Só. É de se presumir que o Drake tem uma regeneração pelo menos igual à do Deacon no final do primeiro filme. Pô, o cara morreu com 6.000 anos. Como é que tu acha que ele ficou vivo esse tempo todo? Então, visto tudo isso, cara, Drake, dos três, ele é o mais forte. O que pra mim é meio zoado, né? Porque, poxa, o criador dele morreu pra uma parada meio tosca, que é o EDTA. Mas aconteceu, né? Fazer o quê? Tá lá nos filmes. O Marcelo Híbrido manda a seguinte: se o William tivesse se tornado um híbrido, ele teria acesso à forma humana ou ficaria apenas menos descontrolado e sanguinário? O plano do Marcos era tornar o William em um híbrido pra trazê-lo pra forma humana. Agora, você me questionar se isso ia dar 100% certo, aí me pega, né? Eu acredito que sim, que o William voltaria pra forma humana. Afinal, o Michael tinha controle praticamente total da própria licantropia e ele era bem, mas bem novo mesmo. Ok, o Michael era laica, né? Tem isso também. Mas sim, apesar do William ser o lobisomem da primeira geração, aqueles mais bestiais, acredito que ele conseguiria sim voltar à forma humana. O C4 Reticências, ele mandou o seguinte: como seria o visual de um lobisomem de Crepúsculo, segundo os livros? O Crinos clássico, velho. 50% humano, 50% lobo. Só que assim, velho, nem se compara, tipo, a força de um filho da lua com a de um Quileute, um metamorfo, né? Pra fins de comparação, os Quileutes precisaram meia dúzia deles pra matar o Laurent, enquanto que um único filho da lua pode acabar com a raça de um vampiro solitário. É, eles são bem mais poderosos. E eles não aparecem nos filmes, porque nem nos livros eles aparecem. Eles são descritos bem superficialmente ali no último livro, O Amanhecer. Porque, né, o que dá a entender é que o Lucius quase exterminou eles. O Jackson Wolf manda a próxima: você acha que a mordida do Marcel mataria a Hope Tríbida? Se o lado vampira dela estiver ativo e a série Legados não fosse aquela vergonha ali a ser sentido, aquele sítio do pica-pau amarelo, sim, velho, mordeu, morreu. Cara, a mordida do Marcel, ela mataria o Klaus. Foi por isso que o Marcel manteve os originais na linha na última temporada. Então sim, não tem nada que imunize a Hope de ser pega pela mordida. Claro, tirando o fato dela estar na pior coisa que já fizeram dentro do universo TVD. Porra, velho, Legados é tipo um sítio do pica-pau amarelo, versão jovem dinâmico. Muito ruim, indefensável, velho. Mas se não fosse isso, se o Marcel mordesse ela, ela ia rodar. O Adrian Oliveira manda assim: se o Michael, no auge, lutasse contra o Marius no auge, quem venceria? É difícil porque a gente nunca viu o Michael no auge, né? Tem isso também. Mas assim, cara, o Michael venceria mesmo o Marius sendo aprimorado, tá? Beleza que o William tava preso por milênios, tava sem se alimentar, tinha acabado de despertar. Mas o Michael matou o lobisomem original. E olha que ele tinha acabado de voltar à vida, hein? Olha, o Michael tinha acabado de virar um híbrido. Ele já era pelo menos pau a pau com o Victor, que matava um Lycan com um só soco. O Michael era um tanque, cara, e é por isso que mataram ele. Ele ia tirar todo o foco da Selene. O protagonista é a Selene. A história é dela. É ela que tem que ser o destaque. Então sim, o Michael seria mais forte que o Marius. Pô, o cara tinha potencial praticamente infinito. Ninguém nem sabia a extensão máxima do poder dele. Lembre-se que ele tinha acabado de nascer, vamos dizer assim. A gente nunca viu os poderes exclusivos de um híbrido. O Ângelo Gabriel Paiva manda o seguinte: qual vampiro é mais poderoso? Os de Crepúsculo ou os de Anjos da Noite? Pô, vocês subestimam demais os vampiros de Crepúsculo, hein, velho? Pele de diamante, né, cara? Já começa ruim aí. Fora os dons, a mordida que praticamente paralisa a vítima de tanta dor, a velocidade. E os caras são praticamente invulneráveis, né? Não dá pros vampiros de Anjos da Noite. E se isso é o vampiro, imagina o lobisomem de Crepúsculo. O Wendel Santos manda a última: Anjo da Noite. Como assim o Marcos é um híbrido? Não entendi. Sim, ele é um híbrido. Olha a transformação dele. E olha essa fala aqui. E aí, tudo bem? Ele é um mestiço, não é? É. E como ele se tornou isso? Bom, lembra que o Victor matou aquele Lycan com One Hit Kill? Pois é, o sangue daquele Lycan trouxe o Marcos de volta da hibernação. Mas, como ele era um Corvinus, a mistura do sangue de Lycan e do vampirismo dele tornou ele um mestiço dominante de vampiro. Por isso ele é diferente do Michael. Como o sangue do Lycan foi tecnicamente transfundido pro Marcos, ele virou aquilo, um híbrido. Sempre achei que aquela cena final do primeiro filme tinha deixado isso bem claro pra todo mundo. Pra mim sempre ficou óbvio isso. Mas aí, tá explicado? O @StormSama mandou a seguinte: Lip
Felipe, você acha possível existirem outras quimeras naturais no mundo de Teen Wolf, tipo o Jackson? Então, meu camarada, na verdade, o Jackson e o Garrett não são quimeras, eles são híbridos. Qual a diferença? Bom, híbridos são misturas de duas espécies de um tipo. Por exemplo, um Eri-Leon, o que a gente conheceria como um Lawman, e um Werewolf, mais conhecido como lobisomem. O Jackson mesmo, ele era uma mutação do lobisomem, o Kahneman, e depois se tornou um mestiço entre ambas as espécies. E lembra, o Kahneman é um lobisomem corrompido, por assim dizer. Já uma quimera é algo não natural, entre aspas. Nesse sentido, eles não poderiam existir. A Tracy mesmo, ela é meio lobisomem, meio Kahneman, mas foi criada pelos Doutores do Medo, mesmo ela sendo tecnicamente igual ao Jackson, mas ela não é um ser sobrenatural. Outro exemplo bem claro é o Lucas. Lucas é um meio lobisomem, meio girtábulo, o que nós chamaríamos de homem-escorpião. E tipo, uma espécie não tem nada a ver com a outra, mas olha lá o Lucas, entendeu? Quimeras são misturas incongruentes, que não são naturais. No caso dos híbridos, eles são misturas de seres sobrenaturais que ocorrem naturalmente, por assim dizer, né? Já que são híbridos e tipo, não era pra acontecer. Agora, se pode existir outros híbridos, claro que sim. Qualquer Kahneman que volte a ser um lobisomem, usando como exemplo o Jackson, ainda mantém as habilidades de um Kahneman. E isso inclui até a cauda. É bem possível que o Lawman seja um mutante também, tipo o Kahneman, só que de outro tipo. Mas sim, podem existir sim outros híbridos. O Juan Pablo manda o seguinte: que criatura paranormal você acha que sobreviveria ao grito atômico / de morte de uma Banshee, além dos cães do inferno? Atômico é complicado, né, irmão? Mas um grito de Banshee aí é outra coisa. Lembre-se que a Lydia gritou enquanto que o próprio Styles, que nem é um sobrenatural, estava perto. E olha, ele tá vivo. Ok, ele não tomou um grito direcionado igual ao Parrish e o Valak, mas sim, outras criaturas sobrenaturais sobreviveriam sim ao grito da Banshee. Naquela situação específica, o grito dela era tão potente porque a trepanação tinha amplificado todos os poderes da Lydia. Essa confusão acontece porque o pessoal acha que o que matou a besta de Gévaudan foi o grito, e não, foi a bengala dos Doutores do Medo. O grito só puxou o Mason de volta. Se o Liam, por exemplo, enfiasse a lâmina no Sebastian, fim de jogo, ele morreria, beleza? Entendido agora? O pessoal costuma exagerar demais nos poderes de uma Banshee. Lenore era tão poderosa por causa do seu luto e da sua agonia. Isso foi o que fez ela ser tão poderosa. E não, Cavaleiros Fantasmas não atacam Banshees não é por medo, mas porque, assim como os cães do inferno, elas são precursoras da morte. Por isso que a Lydia e a Lenore não são atacadas normalmente por Cavaleiros Fantasmas. Respondido? Próximo. O Thiago Xavier manda a seguinte: quais são os 5 seres da existência que o coach não consegue matar em sobrenatural? Acho que essa foi uma das melhores perguntas que eu já recebi, porque eu tive que revirar uma porrada de fontes para achar a resposta. No episódio 10 da 5ª temporada, o Tinhoso, o Lúcifer, toma um tiro do coach na testa e se recupera tranquilamente, revelando que existem 5 seres na existência que o coach não era capaz de matar. Coach, né? Não confunda com coach. E quem assistiu o Sobrenatural sabe que esse coach mata praticamente qualquer coisa. Rapaz, dentro da série nunca foi revelado quem seriam esses 4 outros seres além do Lúcifer, mas fora da série já foi no mínimo especulado quem eles seriam. No guia de caça do Bob, que sim, não é canônico, tô ciente, mas nesse livro o Bob dá um palpite de que os outros seres são os 3 arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel e o próprio Deus. Só que ele mesmo diz que talvez o Lúcifer estivesse mentindo, já que, abre aspas, ele é o Satanás. Não é confiável nem pra dizer a hora. Detalhe, esse livro se passa entre a 6ª e a 7ª temporada, ou seja, Jack não tá nessa lista porque ele só vai aparecer lá pra 11ª ou 12ª temporada. Me corrijam se eu estiver errado. Curiosidade aqui, quando um fã perguntou ao Jesse Eccles quais as outras 4 coisas que o coach não poderia matar, além do Lúcifer, ele disse que Deus, a Mara e os irmãos Winchester. O que tu acha disso? Aliás, pra vocês, qual é o mais poderoso? O coach ou o equalizador? Eu acho que o equalizador é o mais poderoso, afinal, foi criado pra matar o Jack. Mas aí, o que tu acha? Deixa nos comentários. O Thiago Xavier manda mais uma, porque o Delkelio nunca tentou se vingar do Gerard. Certamente foi um furo de enredo, afinal, Delkelio tinha poder de sobra pra matar o Gerard
qualquer caçador. Então sim, eu acho que a galera da produção só esqueceu desse fato, né? Luiz Gustavo manda a próxima. Quem é Greenberg? Então, ele é uma piada. Apesar de que não, ele não é fruto da imaginação do treinador. Até porque o Styles sabe quem é o Greenberg. Mas, cara, nunca teve nem informação de um ator contratado para interpretar o Greenberg. Então, não, ninguém sabe quem é o Greenberg. Meu brother, Jackson Wolf, manda a primeira dele. Em Anjos da Noite, qual é o lobisomem mais forte e poderoso, sem ser os híbridos? O Quint, indiscutível. Pensa no seguinte, os Lycans são naturais, os lobisomens mesmo, como o William, são os caras com uma genética muito foda, e o Quint é um cara que toma umas paradinhas, os danoninhos, entendeu? Não tem nem como comparar ele com os outros Lycans ou lobisomens. O Jackson Wolf manda mais uma. Em Crepúsculo, o Jacob nasceu lobisomem ou ele foi transformado? Não lembro se isso foi explicado na saga. Não, nos filmes não foi explicado. Então, o Jacob nasceu assim, tanto que ele é o alfa legítimo dos Quileute. E na real, nem tem como ele ter sido mordido e transformado. Repitam comigo, os Quileutes não são lobisomens. Metamorfos nascem metamorfos, eles são isso. Lembram da guerra final entre Cullens e Testemunhas versus os Volturi? Então, se eles fossem lobisomens mesmo, aquela guerra tinha acontecido. Não ia só ficar na visão da Alice. Não. Sabe aquela frase do Caius sobre os Cullens terem se aliado aos seus inimigos naturais? No livro, ele fala aquilo porque o Caius achava que era lobisomens de verdade. Sim, existem lobisomens em Crepúsculo, só que a gente nunca viu eles, até porque o Caius quase exterminou todo, porque eles eram uma raça semelhante aos vampiros na questão de infecção. Por isso, uma aliança entre vampiros e lobisomens, entre frios e filhos da lua, é praticamente um pedido de execução na perspectiva dos Voltures. Cara, eles matam mesmo, não tem conversa. Entendeu agora aquela frase solta do Caius? Pois é, vai sair em breve um vídeo sobre lobisomens e metamorfos de Crepúsculo. Vocês vão entender melhor a diferença entre os licantropos e os metamorfos. Só aguardem. O caranguejo, esse nickname que eu não entendi, fez uma pergunta bem grande e, assim, não vou lê-la toda, mas o contexto é o seguinte: se o Sebastian se tornou tão monstruoso, tipo um Crinos fantasma, mesmo sendo um ômega, se ele tivesse olhos vermelhos, ele seria ainda mais monstruoso? Olha, uma coisa não leva necessariamente a outra, tá? E óbvio, o Sebastian ficaria mais bizarro ainda, só que não exclusivamente porque ele se tornou um alfa, é porque ele já não conseguia se conter. Agora imagina com a bestialidade de um alfa. Ia ficar um bagulho bem louco, entendeu? Ele não ficaria mais monstruoso porque ele se tornou um alfa, mas porque ele ia se entregar à bestialidade. O Mate Domingo mandou 3 perguntas. Primeira, você acha que o filho de Lucian e Sonya poderia ser tão forte quanto a Eve? Não, porque a Eve tem sangue de pais com sangue e cepas Corvino, e o filho da Sonya e Lucian seria filho de um Lycan e uma vampira comum. A Eve realmente é muito além de qualquer outro híbrido, lobisomem ou vampiro. Não tem nem como comparar, cara. Segunda, se o William virasse um híbrido, você acha que ele conseguiria vencer o Quint? Rapaz, não. Calma, não é uma heresia, tá? É só lógica mesmo. O Quint não era um híbrido, lembre-se disso. Ele foi aprimorado pela cepa da Eve, ou seja, ele tem a fisiologia ampliada de um Lycan, com tudo de melhor que um lobisomem e um vampiro tem. O William, por ser dominante de lobisomem, ele seria diferente do Michael, que é dominante de Lycan. Sim, tem uma diferença entre Lycan e lobisomem, mas ele não seria tão mais poderoso que o Michael. E em todos os cenários que eu imagino, o Quint é muito mais poderoso que o Michael. Então, sim, o Quint ainda venceria o William. Cara, olha aquela transformação, meu irmão. E terceira pergunta, o que você acha de uma teoria sobre o Michael estar vivo, porém hibernando? Não, ele morreu mesmo. A Selene sentiu a morte dele, porque o sangue dele estava no sangue do Marius. Ele morreu mesmo. Foi uma morte merda? Foi, mas aconteceu. O Kaito manda a seguinte: no TikTok, eu já vi muitas pessoas falando que a Lydia é uma, senão a personagem mais forte da obra. Coisa que eu acho ridícula, mas o que você acha disso? Desculpa pelos erros de ortografia, relaxa, tá de boa. Eu já vi isso, tá? E eu só deixo uma pergunta: se ela é a mais poderosa da obra, o que a Lenore é então? A mais poderosa do multiverso? Não, né? A Lydia é uma Banshee comum, repito, Banshee comum. A função dela na série é ser a linha de trás, o suporte. Porra, vocês nunca jogaram um Yu-Gi-Oh!, um Vanguard, um Buddy Fight? Cara, tem personagens, assim como cartas, que tem funções de suporte. Isso não é demérito nenhum. Não, ela tá longe de ser mais poderosa. Vai dizer o quê? Que ela é mais poderosa que o Cão do Inferno? Não, né? Kaito manda outra. Você acha que o Wolfpack tem potencial pra superar Teen Wolf? Não vou dizer que não agora, mas se corrigir os personagens e dar a escrita toda na mão do Davis, ou seja, só ele escrever a série, olha, acredito que sim. O desafio é tornar os personagens gostáveis depois desse começo. Esse é o desafio, moleque. Mas projetando pro futuro? Não, cara, é muito difícil. A Marciele Pinheiro manda a seguinte: se o Delqueiro não tivesse conseguido matar a Jennifer, ele ficaria mais poderoso igual o Peter ficou? Não. Peter supostamente, tá? Supostamente ficou mais poderoso por matar a Jennifer sobre o Nemesis.
Nementon, entende? Não foi matar ela que teria aumentado seu poder, mas sim sacrificá-la ao Nementon, sobre ele. Se o Delqueiro a matasse ali naquela, acho que era uma destilaria, não iria acontecer nada. Respondido, vamos à próxima. O Valmey de Almeida manda essa. O que aconteceria se o Scott tivesse controle da forma Crinos? Ele não teria Crinos, ora. A regra é clara. A Crinos em Team Wolf só vem da falta de controle de um alfa. Logo, controlá-la não faz sentido. Olhe, por exemplo, o Delqueiro. Ele tem absoluto controle sobre o próprio corpo e ele preferiu ir de Glabro. Uma versão bufada? Admito. Mas ele não mostrou a Crinos. Ele até zoava o Peter por isso. O Enzo Gabriel manda essa aqui, ó. Lipe, o que você acha dos vampiros e dos lobisomens de Harry Potter? Nem sabia que tinha vampiros. Vou aproveitar esse momento e resolver uma confusão que me persegue. Rapaz, eu não gosto é da magia de Harry Potter. Acho muito da Shen pro meu gosto. Eu sou da escola Togashi. Pra mim, poder tem que ter processo, custo e condição. Me entendes? Você acha mesmo que se eu não gostasse de Harry Potter, eu leria toda a saga? Meu amigo, Ordem da Fênix tem quase 700 páginas. Se não tiver 700 páginas, tá? Acha mesmo que alguém que não gosta de uma obra se daria esse trabalho? Bom, explicado isso, sim, tem vampiros em Harry Potter. E eles já são mencionados já em A Pedra Filosofal no livro, né, claro. Mas eles, aparentemente, são os vampirões clássicos de Nosferatu e Drácula, sendo criaturas mágicas. Nem tem muito o que dizer. Eles são mas bem pouco explorados mesmo. Agora, os lobisomens de Harry Potter, putz, eles são mais perigosos por causa do perigo de infecção, né? Já que visualmente, olha esse lobisomem pidão, cara, olha isso aqui. O Iago63 manda essa aqui, ó. É possível que o Mason tenha como quimerismo um lobisomem e um Oni? Cara, essa pergunta foi muito boa, tá? O que o Iago quer dizer é que a fumaça que envolve o Mason, quando ele se torna lobisomem, seria uma parte da herança Oni, entende? Uma criatura que se forma a partir das sombras. Mas não, Iago. Aquilo é porque ele era a besta de Gévaudan. E a escuridão que se formava ao redor dele vinha da própria transformação do Sebastian, ok? Cabral, _8, mandou a última de hoje. Você acha que um herege ou bruxa sinfonadora conseguiria curar a mordida do Marcel e do Lúcia? Bem pensada essa, cara. Tu tá usando como base aquela vez em que o Kai foi mordido e se curou, absorvendo a magia da mordida de lobisomem, né? Visto que, em tese, a mordida do Marcel é uma mordida de lobisomem, só que bufada, sim, se um herege ou sinfonador puxar a magia da mordida pra si, ele conseguiria se curar, entre aspas, já que, na verdade, ele tá absorvendo a magia, né? Mas sim, acredito que isso seja possível. Poxa, o Kai absorveu aquela barreira que cobria Mystic Falls inteira. Bom, essas foram algumas perguntas que me fizeram lá na aba de comunidade. Se quer participar, sempre fica de olho no canal, tá? Agora, agradecer pelo seu gostei, sua inscrição e o seu comentário, muito importante, tá? No mais, é isso.